na verdade 52, 13. Nós vamos ver do 52, 13 até o 53, 13. Livro do profeta Isaías, capítulo 52, a partir do verso 13, até Isaías 53, também até o verso 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e sua aparência mais do que as dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração nas nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela projetou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou ele, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar mais uma vez? Santíssimo Deus, eis a tua palavra, Senhor, palavra revelada, inspirada, para nos exortar, nos edificar e nos ensinar, Senhor. Obrigado, Senhor, por preservar este texto maravilhoso, Senhor, revelador sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por termos em mãos, Senhor, um documento que não é só histórico, mas também é espiritual, e nos alenta, Senhor, todas as vezes que meditamos neste sagrado livro, porque falam, testemunham e narram os teus feitos, narram, Senhor, a história de amor do seu tempo.
por todos os eleitos do Senhor. Seja louvado pelo nome desta noite, Senhor. Fala conosco, os nossos ouvidos estão abertos para te ouvir. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, uma passagem muito interessante do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vemos ali um homem intitulado ali como eunuco, um etíope, melhor dizendo. Ele está indo numa carruagem real, podemos assim dizer, mas ele está lendo um livro, ou está lendo um pergaminho, na verdade, e ele, lendo em voz alta, com um aspecto de não entender. E próximo ali estava Filipe, o discípulo de Jesus. E Filipe então se aproxima dele, ouvindo o que ele estava lendo, e diz a ele: você entende o que você lê? E ele diz: como é que eu vou entender se não há quem me explique? Como eu vou compreender o que está escrito aqui? E Filipe, conversando com ele, ele fala assim: eu não entendo, aqui Isaías está falando dele, ou está falando de uma outra pessoa, ou está falando do outro? Eu não estou compreendendo. E então Filipe se aproxima dele e explica para ele a passagem que ele não compreende. E o texto que ele estava lendo é justamente este texto de Isaías. Lá no capítulo 8 de Atos, nós percebemos o texto, é narrado a história, o texto que este etíope estava lendo. Atos capítulo 8, a partir do verso 32, não precisa abrir, depois você pode conferir na sua casa, se tiver tempo, e ele lê exatamente esta passagem. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreende o que você vem lendo? Ele respondeu: como Paulo poderia entender se alguém não me explica? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação e negaram a justiça, que lhe poderá descrever a geração, porque da terra a sua vida é retirada. Então ele está exatamente lendo o texto de Isaías 53, onde é narrado a história do servo sofredor. Então a pergunta que esse homem fez é uma pergunta que durante muito tempo na história da igreja também foi questionada. A quem o texto de Isaías está se referindo? A que servo ele está se referindo? É claro, quando nós estudamos o livro do profeta Isaías, nós aprendemos isso logo de início, que Isaías é um profeta messiânico. Ele narra sobre a vinda do servo sofredor, a saber, Jesus Cristo. Isso é um ponto passivo na teologia. Então Isaías está falando do Messias. Isaías está narrando aqui, de fato, e descrevendo como se ele tivesse tido uma visão, como se ele tivesse sido transportado para o futuro e narrado exatamente ipsis literis o que está acontecendo ali no ministério de Jesus. Tudo que Isaías narrou aqui, nós sabemos, porque temos hoje o Novo Testamento em mãos e sabemos de fato que Jesus se encaixa perfeitamente no que Isaías narrou aqui. Mas até então, no Novo Testamento vivo, os judeus se perguntavam: quem é este servo sofredor? Ao primeiro passo, meus irmãos, o texto de Isaías, ele atribui esse servo do Senhor, ao próprio povo. Se você conferir depois aí, Isaías 41, 8, 9, olha o que o profeta diz: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei os meus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. E ele ainda vai enfatizar mais ainda no capítulo 41, mais à frente ele vai dizer: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os cativos, e do cárcere os que jazem em trevas. Então Isaías está afirmando que num primeiro momento, este servo sofredor deveria ser o povo de Israel. Eles
eles que foram chamados para serem servos do Senhor e anunciar às nações os feitos do Senhor. Como diz o texto, abrir os olhos deles e trazer luz aos gentios. Era Israel que deveria fazer essa mediação entre os gentios e Deus. Então, até aqui, Isaías narra que o servo, esse servo chamado para ser luz para as nações e abrir os olhos dos cegos, é o próprio povo de Israel. Mas o interessante, meus irmãos, é que o próprio Isaías vai afirmar que o povo de Israel não cumpriu esse chamado. Israel se rebelou contra Deus, recusou-se a honrar o Senhor, e ao invés de ser luz para as nações, Israel tornou-se cego e caiu em trevas. Olha o que diz o próprio profeta Isaías, ainda no seu livro, no capítulo 41 ainda, ele vai dizer: quem é cego como o meu servo? Ou surdo como o meu mensageiro? A quem envie? Quem é cego como o meu amigo? E cego como o servo do Senhor? Ele mais abaixo diz, falando para Israel: contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansastes, ó Israel. Não me trouxestes o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honrastes com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas e manjares, nem te cansei com incenso. Não comprastes por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansastes com as tuas iniquidades. Ou seja, aquele servo que tinha sido chamado para ser luz para as nações, para abrir os olhos dos cegos, eles rejeitaram o Senhor e não andaram. Ao invés de conduzir as nações, o que Israel fez? Se afastou de Deus. Ao invés de Israel ser luz para os povos, Israel caiu em trevas. Ao invés de levar a salvação até os gentios, Israel agora necessita que alguém lhe salve. Que cena triste. Que papel triste Israel se prestou. E a pergunta é: mas quem fará isso? Quem salvará Israel agora? Quem é que vai anunciar a salvação a Israel? Quem será o escolhido para essa missão redentiva? Os pecados afastaram Israel do Senhor. Agora, meus irmãos, Isaías vai mostrar que Deus então muda o cenário. Deus escolherá uma pessoa dentre o povo, esta pessoa que lhe seja fiel, para ser então o seu servo. Deus agora olha para aquele povo que o rejeitou e Deus escolherá um para ser fiel e para ser então aquele que salvará não só Israel, mas também será luz aos gentios. E então o servo agora deixa de ser um coletivo, um povo, para ser uma pessoa. E Isaías narra isso no capítulo 49, no versículo 5. Agora Isaías ele diz sobre esta pessoa: mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para que te torne trazer a Jacó, e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Então agora Deus já anunciou: será um dentre vocês que será o meu servo. Ele me será obediente, ele vai me honrar, ele vai levar não só os pecados de Israel, mas também como dos gentios sobre ele será esse mediador. Então, meus irmãos, nós chegamos no quarto cântico do servo. Isaías narra então esses três primeiros cantos, duas vezes anunciando que é o servo do Senhor é o povo, uma vez anunciando que é alguém dentro do povo, e agora nesse último canto ele diz, narrando de uma forma muito clara, de uma forma linda, uma poesia única nas Escrituras, anunciando então as características desse servo sofredor.
deste que então traria salvação a Israel e aos gentios. Isaías escreve esse canto do Salmo do seu livro, né? Isaías 53, do 1 até o 13, mas começando ali no 52, Isaías escreve o seu livro aproximadamente, meus irmãos, 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo, Isaías profetiza de uma forma precisa, de uma forma clara, e ele então dá os detalhes de como seria esse século futuro. E se você percebeu aí, todos os verbos do texto de Isaías 52 até o 53 estão no passado, descrevendo como algo já acontecido. Isaías então ele narra, colocando o verbo no passado, mostrando que 700 anos antes do Messias vir, já estava cumprido aquilo nos planos de Deus. Então, meus irmãos, o texto de Isaías não é apenas uma descrição de dor de um remanescente, mas é a expressão de amor, mas um amor tão profundo que levou o Messias à cruz para redimir todos aqueles que são chamados eleitos de Deus, de Israel e dos gentios. E aí então nós começamos a entrar no texto de Isaías 53. Os primeiros 3 versos do texto vai descrever então de forma muito clara que o servo do Senhor, ele seria de fato rejeitado. Diz, ele era desprezado, o mais rejeitado dentro dos homens. Então o texto começa revelando que muitos não creriam na mensagem desse servo. E quando nós olhamos para as páginas do Novo Testamento, se encaixa perfeitamente com Jesus. Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus discipulava, e muitos fechavam os ouvidos e não queriam ouvir a pregação de Jesus. Em alguns momentos, pedindo para que ele saísse de onde ele estava, porque eles não queriam ouvir. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. Isaías diz que ele seria desprezado e seria rejeitado. Mas também olhamos para o Novo Testamento e vemos que a descrição de Isaías, do 1 ao 3, se encaixa perfeitamente, porque Jesus não veio com uma aparência ou um status de realeza. Jesus não veio como um imperador todo pomposo, não veio com vestes reais. Jesus não veio para impressionar ninguém. Tanto é que lá no final do ministério de Jesus, os discípulos são assimilados a Jesus porque eles são parecidos na maneira de vestir. E diferente de todos os reis dos impérios que já passaram nesse mundo, nenhum servo, nenhum discípulo de um rei se vestia igual ao rei. Nenhum servo, ele tinha uma aparência confundida com o seu rei. Era destaque, era ver. Tanto é que em determinados momentos da guerra, o rei precisava fazer o quê? Tirar as suas vestes reais e usar as vestes normais para que o exército inimigo não visse o rei e não matasse o rei. Jesus, o rei dos reis, ele não veio com aparência real, ele não veio com vestes diferentes, mas ele veio exatamente como Isaías profetizou, como servo, para ser, não status, não para ganhar views, não para ter a sua rede social com muitos likes, com vários seguidores, mas ele vem para ser desprezado e para ser rejeitado. E ele foi rejeitado. A rejeição do mundo por Jesus, meus irmãos, ainda hoje, ela não diminui, ela continua ainda vívida, ela continua ainda ativa, e essa rejeição do mundo não diminui o valor daquilo que Jesus veio fazer nesta terra. O fato dos homens não quererem Jesus, desprezarem Jesus, não tira o valor, não reduz o amor de Deus, né? Não reduz o amor do nosso Senhor naquela cruz. Pelo contrário, destaca ainda mais esse amor
que é incondicional, assim como Isaías falou. Ele sofreria, ele seria desprezado para levar sobre si o pecado de Israel e o pecado do povo. Meus irmãos, muitas vezes eu e você desprezamos o que Jesus fez na cruz por nós. Muitas vezes nós não paramos para pensar, não paramos para meditar no que ele fez na cruz. Jesus não apenas morreu, porque a morte já veio para outros tantos, e virá para outros tantos ainda. Não foi só uma morte, na cruz foi muito mais do que a morte. Na cruz foi a oferta de Jesus em dar-se a si mesmo, por amor a nós. Ele nos amou antes mesmo de eu e você vir a este mundo. Ele olhou para nós, ele nos amou de uma maneira incompreensível, de uma maneira inigualável, de uma maneira ímpar. E ele então foi à cruz, no chamado de Deus. Quem é que vai morrer na cruz? Quem é que eu vou enviar para salvar esse povo? E Jesus então, nas palavras de Isaías, figurando Isaías, ele diz: envia-me a mim, Senhor, envia-me. E ele veio então para morrer no nosso lugar, para nos substituir, por amor, marcando o seu amor naquela cruz. Isaías ainda continua, nos versículos 4 ao 6, mostrando que esse servo, além de ser rejeitado e desprezado, esse servo, ele seria substituto, ele substituiria alguém. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então veja, Isaías, lá no versículo 4 já diz: ele levou sobre si, ele tomou sobre si, ele carregou sobre si, ou seja, ele nos substituiu naquela cruz. E aqui, meus irmãos, nesses versículos, nós vemos então a centralidade do sacrifício vicário de Jesus. Ele realmente tomou o nosso lugar. Ele realmente foi a uma cruz que não era para ele, mas era para todos aqueles que pecaram contra Deus. Jesus não sofreu por sua própria culpa. Não tinha culpa alguma em Jesus. Aquela cruz não tinha pecados de Jesus naquela cruz. Não tinha uma acusação injusta contra ele. Não havia nada que fosse legítimo ou que legalizasse Jesus estar naquela cruz. Mas eu e você, sim, os nossos pecados nos faziam ou nos legalizavam a ir para aquela cruz. E então ele nos substitui. Ele nos substitui, ele leva sobre si o castigo que nos era merecido, o castigo que era nosso. E então, meus irmãos, cada ferida, cada dor, cada chicotada que Jesus levou naquela cruz, cada sofrimento de Jesus desde o momento da sua prisão, aquilo ali foi por cada um de nós. Figuradamente, me permita romantizar aqui, não gosto de fazer isso, mas me permita isso. Cada vez que Jesus sofria, imagine Jesus ali, é pela Maria, é pelo João, é pelo Alfredo, é pela Joana, é pelo Marcos. E Jesus levava sobre ele cada batalha, cada sofrimento, e tinha um nome, o meu e o seu ali, e ele suportou tudo isso, por amor, somente por amor. Nada justifica alguém sofrer se não for por amor. A cruz, meus irmãos, nos revela o quanto Deus odeia o pecado, o quanto o pecado é ofensivo a Deus, o quanto o pecado ele move um sentimento em Deus chamado ira, e o quanto nós devemos também desprezar o pecado. Mas também a cruz, ela mostra o quanto Deus nos ama, o quanto Deus ama aqueles por quem Cristo morreu. E isso, meus irmãos, nos deve levar a um sincero arrependimento.
quando nós olhamos para a cruz, nós temos que, primeiro, saber que era para nós estar lá. Era nós que devíamos levar aquela cruz. Nós éramos merecedores de todo o sofrimento, mas Cristo levou sobre ele, porque o pecado proporciona isso. O pecado fez com que o nosso Senhor levasse sobre ele todo o sofrimento. Por isso nós devemos odiar o pecado assim como Deus odeia. E nós devemos então buscar de forma sincera o arrependimento. Porque cada pecado, meus irmãos, cada pecado cometido custou o sofrimento do nosso Senhor. Então, como nós cantamos, nós sabemos o preço que foi pago naquela cruz. Foi um preço de morte, foi um preço de sangue, um sangue justo, um sangue inocente sendo derramado. E por fim, meus irmãos, Isaías, ele anuncia dos versos 7 ao 12, falando sobre que este servo, além de ser desprezado e rejeitado, este servo também nos substituiria, este servo também seria obediente, ele seria um servo fiel, um servo obediente, até a conclusão do plano e do projeto de Deus. O versículo 7 diante vai dizer que, como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus não apenas sofreu, mas ele sofreu quieto, sofreu calado, sofreu obedecendo a Deus Pai. Por diversas vezes, tanto Pilatos quanto Herodes chamaram Jesus para que Jesus falasse algo. Pilatos, você não vai se defender. Pressionavam Jesus para ele falar algo, mas Isaías disse que o servo sofredor sofreria em silêncio, ficaria quieto. É comum de quem sofre injustiça querer fazer o quê? Se defender. É comum do ser humano, em alguma acusação injusta, querer se defender, querer justificar alguma coisa. Jesus, ele, mesmo sendo inocente, mesmo sendo condenado por algo que ele não fez, ele tem uma missão, e ele é fiel a essa missão, e essa missão ele vai cumprir até o final, que é ir para aquela cruz e padecer pelos eleitos de Deus. Ele não sofreu apenas, mas sofreu em silêncio, calado, e por amor, e por obediência a Deus Pai. A morte de Jesus foi um plano de Deus, um plano redentor de Deus. Isso é muito interessante, porque o ser humano, ele tem problemas em aceitar que Deus decreta as coisas, e que Deus predestina os salvos, os eleitos da salvação, e que Deus decreta algumas coisas. Mas a morte de Jesus foi decreto de Deus. Isso não tem como ninguém questionar. Cristo morreu porque Deus decretou a morte dele. Desde a eternidade, Paulo e Pedro narram isso nas suas cartas, que o Cordeiro de Deus foi enviado para morrer antes da fundação do mundo. Deus decretou a morte de Jesus por causa dos seus eleitos. A morte de Jesus, meus irmãos, não foi um acaso. A morte de Jesus não foi um acidente. A morte de Jesus não foi porque os homens cometeram uma injustiça somente. Não, a morte de Jesus foi um plano de Deus, para que eu e você alcançássemos a salvação, para que eu e você pudéssemos desfrutar dos benefícios da salvação. A própria palavra de Deus diz, falando de Jesus anunciando: ninguém tira a vida, a minha vida, mas eu a dou. Então Jesus se entregou, Jesus deu a sua vida por amor aos eleitos de Deus. A morte de Jesus tinha um plano redentivo, conforme Isaías disse mesmo, que o servo sofredor, ele abriria os olhos dos cegos, ele traria luz para as nações, ele seria um mediador, ele seria o redentor daqueles que andavam em trevas.
E esta obediência do servo, coisa que Israel não foi. Israel não conseguiu ser obediente a Deus, mas esse servo, escolhido dentre este povo, ele foi fiel até o fim, e a sua recompensa foi grande, porque Isaías diz que ele veria o que ele veria? O fruto penoso do seu trabalho. Que esse servo, então, ele enxergaria o fruto penoso do seu sofrimento. Jesus morreu, levando sobre ele os nossos pecados, com a certeza, com a convicção, ciente de que os eleitos de Deus seriam alcançados, de que nenhum eleito se perderia, porque ele mesmo disse isso lá em João, dizendo assim: Pai, eu te louvo, porque todos aqueles que o Senhor colocou em minha mão, nenhum se perdeu. Exceto Judas, que já era o filho da perdição. A recompensa, meus irmãos, do servo sofredor é ver todos os eleitos de Deus sendo redimidos e sendo resgatados. Por isso, meus irmãos, nós precisamos meditar nessas palavras, e meditar não só nas palavras de Isaías, mas também na vida do servo sofredor narrada nos evangelhos. Que a obediência, ela custa caro. A obediência, ser fiel, não é algo simples. Ser fiel custa alguma coisa. Mas a obediência e a fidelidade a Deus resultará em glória eterna. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para a cruz e refletir sobre o que aconteceu na vida de Jesus. Ele foi fiel até a morte, então por isso eu devo ser fiel a Ele. Devo ser fiel até o fim. E essa fidelidade de Jesus, conforme Paulo diz que ele se humilhou, indo à morte de cruz, por isso Deus o exaltou de tal maneira que Deus lhe deu a ele um nome, a qual todo joelho terá de dobrar e toda língua terá que confessar que Ele é o Senhor. Então, meus irmãos, vale a pena ser fiel, porque uma vez que nos tornarmos fiéis até o fim, então Deus nos exaltará também ao seu tempo. Nós somos chamados, meus irmãos, para seguir o exemplo do nosso Senhor, o exemplo de Cristo. Mesmo que essa caminhada, minha e sua, resulte em sofrimentos, mesmo que essa caminhada resulte em dores, mesmo que esse trajeto da nossa vida até a Nova Jerusalém, ela seja de perseguição, de desprezo, de luta. Se o nosso Senhor sofreu, nós não somos menos dignos do que Ele é digno, e Ele sofreu, então nós devemos sofrer também por Ele. Por isso que Ele mesmo diz, bem-aventurado são vocês quando sofrerem por amor do meu nome. Por isso, meus irmãos, Isaías 53 não é apenas a descrição da morte de Jesus, mas é um convite à fé. Não é apenas a narrativa, não é apenas um texto que narra a morte vicária de Jesus na cruz, mas é um convite à fé, um convite ao arrependimento e um convite à gratidão ao que Jesus fez naquela cruz. Ele foi ferido, mas foi ferido por causa do meu e do seu pecado. Ele foi traspassado por causa do meu pecado e do seu pecado. Ele foi desprezado por causa do meu pecado e do seu pecado. Ele foi moído pelas nossas dificuldades. Por isso, meus irmãos, o que nós faremos com esse amor que nos foi dedicado? Continuaremos nós a serem fiéis a Deus? Continuaremos nós vivendo no pecado? Ou nós desfrutaremos de uma forma grata mediante aquilo que Deus nos fez, amando como Ele nos amou, se dedicando a Ele como Ele se dedicou a nós, honrando-o como Ele nos honrou, e sendo fiel a Ele como Ele foi e tem sido fiel ao seu povo e à sua igreja até esses dias. O que nós faremos com esse amor? O
O que nós faremos com este amor que nos foi dedicado? É uma pergunta que nós levaremos para casa hoje e meditaremos nela. O que nós faremos com este amor que o servo sofredor entregou e se dedicou a cada um de nós? Oremos.